apenas impressões. O que acontece de muitas vezes é a gente esperar que, por exemplo, em cursos, em vídeos, quer que seja, qual seja o indício, ele tem que se comportar dentro de um marco de pré-compreensão que nós temos. E você se comporta assim. E muitas vezes, na experiência dos nossos casos, na experiência dos nossos, no dia a dia, no cotidiano, isso se revela verdadeiro. É o que a gente estava falando, o Veridiano falou mais cedo, de que vai no banco arquétipo. Principalmente aquele arquétipo que parece signo do zodíaco, que vem muito livro, digamos, é que o pessoal se procurando ali. Efeito de Xangô é preguiçoso, guloso. Às vezes é verdade. Preguiçoso, guloso, mulherengo. Isso eu não sou não é. Mandão. Falando Não é mais, né? É que os indivíduos eu sou muito tímido. Autoritário. Só se for por arquétipo, combinou o outro, né? Mesmo com mulherengo, pelo amor de Deus, a esposa está aqui. Mas veja, e a gente fica, e ele vai ter que ter um assado, tem que dançar, assado. E muitas vezes esquecemos, como eu disse, que todo aquele processo que culmina com o nome do barracão é um processo extenso de aprendizagem. E de que muitas vezes somos nós que caminhamos por um certo caminho, depois queremos exigir de outra forma. Acho que precisamos ter mais cuidado nesse sentido. Ainda mais agora que abrimos a discussão corajosamente sobre os níveis de corporação, os níveis de relação. Vou dizer melhor, que a palavra corporação, as palavras vão ser usadas muito mal nesse sentido. Mas qual é o nível de integração entre o votante e sua entidade? E que às vezes é preciso a gente ter mais cuidado nesse sentido. Eu acho que a palavra correta é uma palavra que a gente usa muito, vou cuidar de meu santo, vou cuidar do santo. Sabe, antigamente as línguas do Estado não gostavam muito de ser chamadas de pais e mães. Gostavam de uma outra expressão que era zeladores. Zelar. E é preciso lembrar também que nós não zelamos só pelas entidades. Nós zelamos principalmente pelas pessoas. Sabe? E nesse sentido, eu acredito que eu acho que a gente fala muito, a gente falar aqui presente, é nesse sentido de que a gente mudar o nosso olhar e tornar o nosso olhar, ao invés de crítico, mais cuidadoso nesse sentido. Eu achei muito importante isso. Aí acabou o protetor assim. Me dê meu paletó que eu vou dar minha despedida. Eu não sou futebol, mas quando ele canta tudo vida. Normal. Eu concordo. Essa colocação que você fez aí, eu observo muito. Retorno. Uma coisa que você falou muito rápido, mas que eu gostei, você disse na hora que você falou, você pensou nisso, sobre padrão. Você comparou com o signo e tal, mas antes você falou em relação ao orixá, a gente quer que o orixá tem que agir dessa forma, tem que fazer dessa forma. Eu tenho acredito que eu pouco tempo de iniciar, 9 anos, muito obrigada por 3 anos agora, sou EQED, que orixás, Oxum, tem uma infinidade de história de Oxum, Oxum A, Oxum B, Oxum, exemplificando Oxum A, mas sempre não sei os nomes. Declaro minha ignorância em matéria de conhecimento sobre histórias de orixás. Mas tenho ouvido, preciso ler mais, estudar mais, porque Oxum tal tem uma história dela, Oxum B tem outra história. Então, aquele Oxum tem mais a ver, parece mais Ogum. E eu realmente confesso minha ignorância, pretendo aperfeiçoar mais meus conhecimentos. E nesse momento que você falou sobre padrão,
Você falou orixá, que existe que orixá já me veio isso em mente. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de orixás, eu dizendo o próprio orixá, mas a característica histórica de cada um deles. É demais. Isso, a característica histórica a gente precisaria de muito E de um dia toda a inteiro. questão da padronização, ela é recorrente. A gente gosta muito de tratar de religião, lindo, muito bonito. Mas a palavra religião tem muito mais a ver também com regra. E no nosso meio, a grande regra do nosso meio é tradição. Algumas vezes nós temos tanta preocupação com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar, que no processo de educar, nesse processo de aprendizagem, que eu tenho falado aqui sempre, mesmo processo de incorporação, transposição, relação, estudo, ele é construído, ele é aprendido, não existir novo, não no sentido cognitivo de uma mensagem transmitida e tem que ser captada pelo observador, mas no sentido de estar no mundo, de que o votante ele precisa aprender a ser votante. Sabe? E nesse sentido, a ideia da padronização vem muito mais na função de garantir um certo medo que a gente tem da língua dos outros. O que se tem muito são posturas, modos de estar em determinados momentos. Em que a gente fala aqui, por exemplo, você falou, o Oxum parece muito mais Ogum e assim por diante. Quem fez o santo é que sabe o caminho que está fazendo. Nós que trabalhamos com inquício sabemos que o inquício tem por vários caminhos. Sabe? E, infelizmente, a literatura antropológica, e nós do Candomblé começamos a construir uns tempos para cá, a gente começou a consumir muita literatura antropológica como se esses livros se tratassem de bíblias a serem seguidas. Nós começamos a ficar muito preocupados com qualidade. A qualidade tal, não sei o que tal, não sei o que tal. Gente, conversando com esses mais velhos, ele fez. Teve uma senhora mesmo, já falecida, só que eu dei, você deve ser mais ou menos que foi. A gente conversando, a gente vai ficar lá fazendo o nome dela. Aí não sei o que, ela. Aí o menino, porque meu bolo é jato, meu bolo é não sei o que, isso que ela fez. Não dança ao banho de gel, não. Ele dança, come bode, come. Meu filho, você está preocupado com que cor de roupa ele veste. Meu filho, para cuidar de seu sangue. Esse negócio é coisa interna que você aprende com o tempo e não mais importante. Venha dar o certo dele no dia certo. Venha cuidar, venha dar atenção, venha zelar. Você está preocupado com esse negócio. É justamente isso, gente. Eu acho que nós estamos perdendo, por conta desse imenso retorno nosso, a esses camaradas que vieram de longe. E os primeiros tiveram uma fonte única. Eu posso falar disso, saiu o livro agora que se tratou disso, de que Nina Rodrigues, Edson Carneiro, todos eles tiveram como fonte martiriana. Sabe? E retratam muito mais a visão que Martiniano tinha de Candomblé do que propriamente aquilo que as pessoas de Candomblé estavam vivenciando, estavam vivendo. Então, eu acho que é preciso a gente novamente ter muito mais cuidado, nos atentar muito mais para o cotidiano das nossas casas, nos atentar muito mais para a nossa experiência dentro de nossas casas, do que nos atentar desse perigo. Perigo não, porque é sempre bom ler, mas não tratar essas literaturas como bíblias a serem seguidas. Meu Deus do céu, eu estava vendo outro dia, aquele livro de PRG, como é aquele que tem as fotos? Jesus é que sabe. Não sei o quê. O Chávez no Novo Mundo e na África,
que ele tenta fazer paralelos de quem é aquela foto de Vila que está ali na frente. Não é verdade? De Sofia, do Tumbajuçara, filho de Siriaco. Que momento nenhum ele cita que é Vila, não é Iaúdias. Tá? Então, vamos lembrar que as pessoas estavam também preocupadas em defender certos pontos de vista, de defender certos marcos metodológicos e de defender certas posturas políticas diante das fontes financiadoras de suas pesquisas. Então, é fundamental que a gente tenha cuidado, sabe, com a construção desses arquétipos. Não está aqui para não dizer que arquétipo não, mas a construção dessas tipologias, que elas não guardam, elas não devem padronizar, elas não devem padronizar os esferas. Por exemplo, como estou aqui, o pessoal do Quinto vai fazer um barulho, meu Deus, vai mandar barulho de fogo. Se fosse pelo arquétipo, se fosse pelo histórico, tudo aquilo, ele ainda tinha que sair com o coração na mão. Pelo amor de Deus. Verdade? Então, acho que o grande que no momento agora, nesse sentido, eu esperava poder falar isso algum dia, é retornar à noção de zelador. Muito mais do que de sacerdote, como se é visto por aí em algumas outras religiões. A gente voltar essa noção de que estamos aqui para cuidar das entidades e cuidar também das pessoas. Eu acho isso.